Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, e a presença do Felipe Quintanilha. E, Felipe, a pergunta de Arnaldo. Arnaldo, por favor. Não, só relembrando, né, para quem chegou agora, está acompanhando a gente pela 98.3, estava falando, Felipe, com a entrada de alguns desses veículos de micro-ônibus e vans, como você falou, há 15 dias, mais de 100 já assinaram o contrato. Quando esses ônibus, os ônibus maiores, convencionais, vão deixar os distritos e localidades? Eles podem ficar num período de transição que pode durar até 2 anos. Né? A ideia é a gente ter a certeza da adaptação da população. Então, nos horários de pico, eles permanecem rodando, no horário de pico de maneira reduzida, para dar um reforço, até para que o próprio sistema, lembrando que o sistema alternativo hoje, ele não tinha comprometimento de horários e itinerários, a gente sabe disso. A partir da licitação, eles se tornam operadores do sistema, então tem compromisso de itinerário e horário. Então, até essa adaptação acontecer, a gente permanece com os ônibus. Agora, e a questão, Felipe, da bilhetagem eletrônica? Quanto tempo é que o cidadão campista vai conseguir comprar ali seu cartão, carregar o cartão? Qual o período de adaptação quanto a isso? Então, a gente, pelo edital de licitação, são até 60 dias, né, para isso. Mas a empresa de bilhetagem já está divulgando, as vendas vão acontecer especialmente nas 2 rodoviárias do município, no Shopping Estrada e na rodoviária Roberto Silveira, na sede da empresa também e nos próprios terminais de integração. É um cartão comum, você vai comprar exatamente como esse que você está mostrando, exatamente, esse aí, exatamente, para que a gente possa tirar. Tipo o Rio Card, né? Tipo o Rio Card, exatamente. Semelhante a isso. É de uma praticidade. Aliás, eu queria só acrescentar uma frase. Outro dia eu li uma frase que não sei nem quem cunhou essa frase inicialmente, mas falando de cidade rica, cidade evoluída, não é aquela que todo mundo tem dinheiro para comprar carro. É aquela que todo mundo pode andar de transporte público com tranquilidade. Exatamente. Né? E com eficiência. Perfeito. Carlos, é isso mesmo. A Carmen Carneiro nunca passou ônibus, o que é um erro. Então a gente vai modificar trajetos ou até mesmo pensar em linhas novas que passem aí. Até o próprio circular de Guarulhos, que vai ser uma novidade também, a gente vai ter... Lembrando que Guarulhos vai ter um antes e depois do Shopping Guarulhos, né, gente? Shopping Guarulhos vai mudar completamente a lógica de transporte de toda a região de Guarulhos. Agora tem algumas dúvidas aqui com relação ao horário. Como que vai ser essa fiscalização em relação às vans? Ônibus você tem ali no GPS, você vai acompanhando pelo aplicativo. Agora, as vans vai funcionar da mesma forma? Vai estar no GPS? Vão funcionar da mesma forma? Vai ter GPS? Vai ter como você está acompanhando isso? Exatamente. Em tempo real, assim como a gente está fazendo no Mob Campus. E aí já insisto, baixem o Mob Campus. Lembrando que é um aplicativo para Android. Quem não tem Android, quem tem iPhone, acesse pelo link mob.ucam-campus.br/app. Aqui a gente consegue olhar todos os carros, né, em tempo real nesse momento, para que a população entenda. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui no transporte para que a gente possa falar, que é um ouvinte que reclamou que está 25 minutos no ponto. Por exemplo, a gente tem nesse momento 4 veículos fazendo o Parque Aurora, tá? Um está fazendo o trajeto de ida, outro trajeto de volta. Lembrando que como o aplicativo tem as informações de horários. Então, para que a gente possa ter uma noção, esse veículo especificamente que faz, né, esse Parque Aurora, ele roda justamente para poder a gente ter uma disponibilização integrando 2 territórios do município, justamente para que a gente possa ter carro. Então, a gente tem um intervalo previsto entre 6 e 23 da noite, a cada 15 minutos no carro. Se você, como está dizendo aqui, que é a... Janaína Santos. Janaína Santos, saiu aqui. Tá a 25 minutos, Janaína, eu vou pedir para checar imediatamente, porque o intervalo é de 15, ok? Só para poder deixar claro. Felipe, agora tem uma outra dúvida aqui de ouvinte da gente com relação ao valor da passagem. Acho que a gente já falou isso em várias oportunidades, mas é sempre bom reforçar. Ela diz assim, com toda essa integração, como ficará o valor da passagem? Com certeza os empresários vão reivindicar um maior valor devido à defasagem. Não. Como que é essa equação? Primeiro que a gente não tem como afirmar valores de passagem de campos, porque o número de passageiros nunca se confirmou, nem o número de ônibus previsto no edital nunca se confirmou. Agora que a gente está tendo um número significativo de ônibus rodando. Então, só após, pelo menos, vários meses utilizando o sistema, nesse sistema de compensação, lembrando que
né, o sistema de 2,75 era tarifa unificada da cidade inteira no sistema de compensação, onde linhas superavitárias sustentariam linhas deficitárias. Né? E com base nisso, diante do sistema alimentador existindo e atingindo parte dessas linhas, há de se fazer um remodelamento. Mas nós não vamos alterar o valor da passagem de 2,75, permanecerá 2,75. Agora, tem um posicionamento aqui da Margarete Louvain, né? Acho que essa é a pronúncia, que esse novo sistema seria o fim das vans. Dá para perceber nitidamente, eu respeito Margarete, mas é uma pessoa vinculada às vans, com certeza. Não, e aqui não é cabimento um permissionário comprar uma van para levar uma meia dúzia de passageiros. Não é essa a intenção, pelo que parece. Não né? é essa a intenção, mas será que ela está querendo dizer, a contrário senso, então, que o ônibus tem que continuar levando meia dúzia de passageiros sem ter sustentabilidade? Um ônibus que emprega mais de 5 pessoas. Só para deixar claro. Não é assim, exatamente. Mas olha só, primeiro que ele não está desenhado para isso. Margarete, eu não sei se você olhou o edital de licitação, participou de uma das 10 audiências públicas, ou foi discutir o projeto comigo ao longo desse 1 ano que ele está sendo discutido, onde eu expliquei tudo para todos, e as 235 pessoas que já estão com as suas linhas distribuídas, e mais as quase 40 do cadastro de reserva, entenderam. E tem diversas pessoas adquirindo seus veículos, porque o sistema está aí para ser funcional, sim. Agora, a integração, Felipe, para o passageiro que paga, ele vai pagar uma passagem só. Isso, como que vai funcionar isso? Pela bilhetagem eletrônica, assim como acontece no Rio, é bom um exemplo do Rio, porque no Rio também é integração temporal. Diferente de Curitiba, por exemplo, que você tem que entrar no tubo, no ponto de ônibus, para comprar ali, você dentro do tubo pega e embarca no ônibus sem pagar. Não, nossa integração é temporal. Tem um cartão, você tem um tempo. No Rio é 60 minutos, acho que aumentou agora. Em Campos vai variar, porque Campos tem deslocamentos gigantes, por ser 4 mil quilômetros quadrados. Então, assim, 4 mil quilômetros de área, né? Então, assim, quando, por exemplo, ele saiu do farol, vamos dizer que seja 120 minutos que ele tenha de intervalo, passou dentro da bilhetagem, encostou o cartão na bilhetagem eletrônica no farol de Santo Tomé, no micro-ônibus, vai marcar o GPRS onde ele pegou, vai abrir uma contagem regressiva, exatamente como acontece no Rio. Uma contagem regressiva. São Paulo também. Exatamente, de 120 minutos. Aí, quando ele descer na integração e subir no ônibus, e passar o cartão na bilhetagem eletrônica de novo, vai fazer a checagem via GPRS se está dentro do intervalo de programação. Está dentro do intervalo, não debita de novo da passagem dele. E cabe ao município, ao IMTT, fazer análise do sistema de bilhetagem eletrônica, fazer análise da compensação que vai ser necessária daquela viagem, daquele trajeto, de acordo com o permissionário. Agora, sendo prático para quem não entende a parte técnica, como que fica isso? O município cobre essa passagem? É o município que paga isso? Cobre. É o IMTT que faz isso. A gente fez um desenho para usar recursos que não dependam dessa sazonalidade de royalties, e também a gente desenhou para que o sistema fique dentro de uma capacidade financeira que o IMTT fosse capaz de pagar. Por isso que as vans foram dimensionadas em 235 permissionários, por isso que foram 60 linhas. Todo esse estudo foi feito pela minha equipe e por mim ao longo desses 8 meses de projeto desenhados, para isso, para que a gente pudesse, né, ter um sistema onde a gente pudesse arcar sem que fosse algo insustentável, como no passado se fazia. Hoje a gente tem 260 ônibus circulando na cidade. Esse é o número que está sendo divulgado. Os horários de pico atingem até 260 260. Agora, quando as vans e micro-ônibus entrarem no sistema, o número de ônibus vai ser o mesmo ou vai ser reduzido? Vai ser o mesmo. Aí que eu te falei que vem a melhora. Nós vamos ter pela primeira vez na história do município quase 500 veículos à disposição da população. Quase 500 veículos, só para lembrar. São 235 vans e micro-ônibus, e todos vão ser praticamente micro-ônibus num prazo de até 6 meses, tá? E mais 260 ônibus, quase 500 veículos. Aí, na medida que os 235 estiverem nos distritos, esses ônibus são capazes de melhorar na área central, para justamente criar corredores diferentes. Quer ver um outro exemplo, Arnaldo, que a gente não falou? Qual é a nossa unidade pronto hospitalar da área central? O nosso UPH central, o nosso famoso PU da Saldanha Marim. Não tem ônibus que passa em frente para o Saldanha Marim. Sim. Entende? Nós não temos interligação do PU da Saldanha Marim com outra unidade hospitalar. Nós temos Arthur Bernardes que não tem ônibus. A gente tem a Avenida Pirinca que não tem ônibus. A gente tem a própria Formosa que tem os pontos de ônibus vazios lá, não roda mais nenhum ônibus e o ponto está lá. E as pessoas ficam, e com razão, reclamando. Poxa, não tem. Então, assim, são essas coisas... Ser surrealista. Não surrealista. Tem um ponto de ônibus aqui. Aí quem não é da cidade passa ali, em frente ao Formosão, por exemplo, tem um ponto. A pessoa que é fora da cidade fala assim, vou parar aqui que vai passar um ônibus. Não tem.
Entende? Assim, é surreal. Essa coisa não pode acontecer. Então a gente precisa ter um ônibus em horários alternados rodando ali. Tem muita gente. Gente, olha só, na área central do município tem muitas pessoas com dificuldade de locomoção e pessoas com idade mais avançada. Essas pessoas que também devem utilizar o transporte coletivo, deslocar 500, 600 metros, às vezes é muito. Então a gente pode colocar em horários alternados, a pessoa sabendo, ainda que passe 3 vezes ao dia pela Formosa, para não tumultuar o trânsito, que a gente sabe que é um trânsito complicado, mas as 3 vezes que o horário estiver ali no ponto, a pessoa vai ser assim, poxa, eu posso ir lá no mercado, tem um ônibus passando aqui na Formosa, ainda que passe 3 vezes, ele vai olhar ali, pô, mas vai passar ali daqui a pouco, eu vou lá no mercado, eu pego esse ônibus e volto daqui a pouco, entende? A gente precisa melhorar, à medida que eles forem entrando lá, que a gente melhora aqui. Você tocou num ponto de idoso, né? E tem essas prioridades, idoso, tem estudante. Todo mundo vai ter que ter o cartão de bilhetagem? Não é obrigatório pro idoso com a pessoa com deficiência. Vai ser obrigatório para o estudante, e aí nós já estamos fazendo, a base de dados de educação já está sendo trabalhada para criar, e a gente vai dar os cartões sem nenhum custo para todos os 50 mil alunos da rede pública municipal, ok? Rede pública municipal, você faz só municipal? Só municipal, que é a maior de todas. Estadual e Estadual federal? Já está sendo cobrado deles, federal, o IFE já se disponibilizou também. O IFE é um parceiraço, tem ônibus próprio levando os estudantes, está ajudando muito no transporte. O IFE fica aqui um agradecimento imenso a toda a equipe do IFE, a direção do IFE, espetacular, né, atendendo sempre a gente, e já se dispôs a fazer os cartões de integração, vão fazer o cartão de bilhetagem e vão colocar nos seus estudantes também. A rede estadual está um pouco mais complicado, né? A promotoria da infância e juventude, a doutora Nick, está cobrando lá também, para que a gente possa ter o Estado fazendo o cadastro dos seus estudantes. Lá é do Rio Card, o Estado tem uma atrelada, mas nós temos equipamento de Rio Card em todos os ônibus aqui, não vai ser problema. Quanto aos idosos, nós vamos, não agora, fazer junto à Superintendência de Envelhecimento Saudável, a antiga Superintendência do Idoso e Elô, um cadastro voluntário, porque a gente entende que melhora a dignidade do transporte quando o idoso tem o cartão. Por quê? Ele não vai mais entrar pela porta de gratuidade, ele vai entrar como outro usuário. Porque eu estou numa luta, ontem eu tive que brigar com uma empresa na rodoviária, eu mesmo falei com o profissional, porque ele manteve a porta fechada para a gratuidade, enquanto o passageiro pagava. Aí todo mundo entrou, pagou, ele não abriu a porta para o idoso. É o contrário, o idoso tem que prioridade no embarque. Entende? Mas acontece isso, a gente precisa brigar com as pessoas. E é isso que eu ia falar, sobretudo, se em um ônibus isso acontece, imagina com uma van que são 16 lugares. Como manter essa regularidade do idoso? Excelente pergunta. Primeiro que a gente vai mudar para 30, principalmente nas áreas... 80-85% do sistema é de 30 lugares, 20 e 30 lugares. Certo. E que são 6 gratuidades nesse caso, 6, né? Eles cadastrados, eles vão contabilizar para verificar se estão dentro do limite de gratuidade previsto na planilha deles. Até para que eles saibam e me controlem e falem assim, Felipe, estou transportando mais gratuidade do que está previsto na planilha. O profissional de ônibus também. Quando você cadastra e ele tem noção, ele fala assim, poxa, está dando um desequilíbrio aqui, equilibra o contrato. Ou você vai ter que mexer na tarifa ou você vai ter que pagar algo para mim. E ele está certo. Não tem almoço grátis. Eu não posso forçar alguém a fazer algo que não está previsto no contrato. Inclusive, quando você se refere, por exemplo, a algumas reclamações no Rio, em São Paulo, me lembro, sobre motoristas que passavam, olhavam no ponto, tinha uma turminha de cabeça branca, eles nem paravam. Exato. E ia embora. É claro que... Aí depois o motorista, uma vez foi apertar, falou, o cara desconta, o dono da companhia permissionária, ele desconta do meu salário. Então, o que eu posso fazer? Aí... O que acontece na prática? Esse conflito começa como? Imagina a situação, hoje, com a geração de empregos, com essa mudança, só para lembrar, são mais de 400 empregos diretos no transporte coletivo com essa entrada desses dobro de ônibus. Nós temos mais de 1.200 rodoviários trabalhando hoje, tá? E com os 235 permissionários que vão entrar no sistema alimentador, que podem ter até 2 motoristas auxiliares, nós alcançamos quase mais 600 empregos. Nós estamos falando de 1.800 empregos, que podem chegar até 2.000 diretos gerados pelo novo sistema de transporte. Só para lembrar, esses rodoviários, sei lá, 500, 600, 700 que tinham antes do sistema, imagina a situação dele. 3 meses de salário atrasado. Até 4. 13º, esquece. FGTS, há muitos anos que ele não vê pingar na conta garantida do FGTS dele. Aí ele está no ônibus, recebendo por diária quando recebe.
Aí ele sai do deslocamento, por exemplo, de Morro do Coco. Aí ele sai de Morro do Coco, já sabe que 2,75 ele já é defasado, porque não tem compensação aqui, porque na linha do centro, competição com a van, ele só transporta. Aí ele sai, não precisa de Morro do Coco não, ele sai do Jockey. Novo Jockey. Aí ele pega um carro Novo Jockey, ele sai andando, quando olha no carro, 1, 2, 3, olha pro lado, 70%, 80% dos passageiros naquele momento, só idoso e estudante. Aí ele olha a van na frente dele pegando todos os pagantes. No próximo ponto que ele encontra um idoso, quando o idoso, uma gratuidade, sobe no ônibus, o que ele pensa? Na cabeça dele, eu estou transportando sua gratuidade. Essa pessoa está me dando prejuízo. A viagem é insustentável. Então, na cabeça do rodoviário que tem esse monte de coisa, e só quem sabe, você, assim como eu, que já rodou muito nos ônibus de Barra, sabe como que os rodoviários lidam com a tensão o tempo todo. A gente já viu diversos problemas na época da extinta Cambustude, do conflito que existe entre o usuário, que às vezes o motorista é estressado por N motivos, e o usuário também complicado. Tem gente complicada que não trata, não dá um bom dia, boa tarde. Tem muito motorista cobrador também. Mas, inclusive, nós tivemos um relato muito importante de feedback. Não sei se foi vocês noticiaram isso, vários meios de comunicação, que um feedback positivo do novo sistema foi a educação dos profissionais. Porque eles entendem que é a salvação deles também. Mas há um conflito muito grande. Então, essa questão do idoso é antiga. Eles apelidam. É o quebra-mola, né? Porque é de graça. Essa estigma, na minha opinião, muda completamente. Quando você dá dignidade de um cartão, ele passa ali, ele vira um usuário. É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para você e já jogar para depois do break a resposta. Nós sabemos muito bem, Felipe, que toda mudança ela, primeiro, gera ótimas expectativas, né? Porque quando você anuncia que você vai mudar isso e aquilo, a população, de uma maneira geral, ela tem uma expectativa boa. Ela tem a tendência a uma expectativa boa. Mas o envolvido diretamente na mudança, ele reage contra. Mudança sempre causa, tem muita gente que não gosta. Tira da zona de conforto e tal. E nós sabemos muito bem, até já conversei com o Arnaldo uma vez sobre isso, aqui, batendo papo, de que as vans que circulavam em Campos, elas faziam suas próprias regras, elas faziam suas próprias leis, pegavam quem eles queriam, botavam passageiros às vezes para fora, num ponto tal, só sai todo mundo que eu não vou seguir daqui não, porque está dando prejuízo. E você queria estacionar seu carro num local, se você reclamasse com eles agressivos, né, nas respostas, eu gostaria de saber, e também toda essa notícia que rolou essa semana, de ameaças que você sofreu, eu gostaria que você fizesse um resumo, logo depois que a gente voltasse, sobre exatamente esses pontos, né? Das origens das vans, as ameaças que você sofreu, e eles querendo impor suas próprias regras. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição. Você conhece a Copa Táxi? São 16 anos transportando você e sua